Boa tarde, começando aqui mais um Bem Cultural. Estamos aqui hoje já numa semana bastante literária aqui em Petrópolis. E eu queria já começar esse programa falando um pouquinho de literatura, já que o assunto do nosso primeiro bloco também é esse. Hoje estive prestigiando um momento bastante sublime para mim, para a nossa editora, para a nossa cidade, que foi o lançamento do livro da Janir Lage, na escola que a inspirou a escrever as crônicas que fazem parte da obra Coração Alfabetizado. Estive lá hoje às 14 horas na Escola Municipal Paulo Freire, é uma escola destinada a pessoas com necessidades especiais. E Janir, nossa autora aqui da Bem Cultural, ela escreveu todas as crônicas para essas pessoas que a inspiraram aí nesse término da carreira dela, embora ela diga que está se aposentando, mas não está se afastando da escola. E é muito bom quando a gente, que hoje esse programa vai falar muito de educação também, né? Mas quando a gente vai para um ambiente escolar e consegue olhar as pessoas na sua essência, no que elas possam nos transmitir, e respeitando cada ser humano como cada um é. E ainda mais quando a gente lida com a inclusão, com pessoas portadoras de algumas deficiências, que têm necessidade de cuidado. E a Janir foi bastante sensível na percepção desses seres humanos e no enaltecimento de suas qualidades e na transformação que essas pessoas causam para quem está ali aberto a observar essas pessoas na essência. Esse livro, Coração Alfabetizado, ele foi realizado numa campanha da benfeitoria. Nós tivemos aí a totalidade desse custo e toda a venda do livro é revertida para a vida social dessas crianças. Então, eu chamo de crianças, mas tem pessoas de 60 anos, né? Mas a vida social deles, porque eles gostam muito de se divertir, eles gostam muito de programas culturais, eles gostam de ir ao cinema, gostam de fazer piquenique. E as pessoas acham que algumas limitações impedem essas pessoas de participar de uma vida quase normal. Mas, na verdade, eles estão aí abertos a isso e o livro vai custear isso, já que foi pago pela benfeitoria, pelos benfeitores, vai custear esse acesso cultural, artístico e social para essas pessoas da Escola Municipal Paulo Freire. Nós estamos aí amanhã abrindo a Flise na nossa cidade, que é uma feira literária, Festa Literária da Serra Imperial. Ela é uma realização do Instituto Oldenburg. Eu fico feliz de estar lá participando como editora e esse ano também como curadora, uma das curadoras desse evento. E vai acontecer em 4 espaços, no Museu Imperial, na Casa da Educação Visconde de Mauá, na Casa Cláudio de Souza e na Cervejaria Boêmia. De amanhã até sábado, muitos lançamentos, uma programação riquíssima, várias mesas, vários debates, encontros, lançamentos de livro, contação de história, estarão aí enriquecendo a vida cultural da nossa cidade. Para saber a programação, é mais fácil entrar no site flise.com.br para ver aí o que vai estar acontecendo amanhã, o que vai estar acontecendo na quinta-feira. Tem uma programação riquíssima. E nós estaremos lá felizes da vida lançando no sábado o livro Sol de Sagitário, já falei dele aqui, vou até falar de novo. Meu e do meu parceiro Eduardo Soares. A gente vai estar na Cervejaria Boêmia às 16 horas, mas antes disso tem programação a partir de 12h30. E vai, então, essa tarde inteira do sábado na Boêmia, com muita literatura. Nós vamos estar recebendo também os astrólogos, já estiveram aqui no nosso programa, do dueto Astrologia, Sara de Lemos e Paulo Marcos de Carvalho. E já que nós vamos fazer nosso lançamento na Boêmia, porque nós gostamos um pouco da boemia, nós vamos receber aqui hoje o nosso bartender, Bruno Patrício. Isso aí, mais uma vez, Catarina. Mais uma vez aí com a gente, para preparar um drink para a gente relaxar essa terça-feira, né? Merecemos, né? O que a gente vai ter hoje? Então, temos extrato de abacaxi, extrato de amora. E fiz uma infusão com açúcar, com açafrão e alecrim,
E trouxe algumas amoras também, pra fazer uma Já diferença. está na época da amora? Já. Bruno? Quando eu achei na feira, eu tive que comprar na hora. E tá na época da jabuticaba também, porque lá em casa já a Exatamente. árvore já tá ficando bonita. Bruno, então a gente vai oferecer um drink hoje para esse convidado muito Sim. especial, que é o Hélio Guedes. Bem-vindo, Hélio. Muito obrigado, Catarina. Quero agradecer a acolhida da TVI e a sua acolhida, né, pela minha presença aqui. E uma boa noite a todos que estão nos assistindo no momento. Isso aí. O Hélio veio aqui com uma história assim, bastante interessante, porque eu acho que é até motivadora. Nós, às vezes, ficamos engavetando nossos sonhos, às vezes a gente adia as realizações de alguns sonhos. A vida vai conduzindo a gente, né, Hélio, por uns caminhos da necessidade, do provento, da família, do financeiro, do profissional, e a gente vai deixando alguns dos nossos projetos pessoais, que às vezes nos dão muito prazer, guardados num cantinho da nossa vida, né? Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Vou pedir para você falar perto do microfone e contar para a gente um pouquinho dessa história. Catarina, essa história toda começou mais ou menos há uns 50 anos atrás. Eu era um jovem, eu tinha muito cabelo e até o meio das costas, né? Década de 70, quantos anos. E eu, muito influenciado na época por literatura, eu gostava muito de música, eu comecei a ser influenciado por Caetano Veloso, por Chico Buarque, Gil, etc., principalmente naquela época dos festivais, dos grandes festivais aqui no Brasil. Mas uma coisa que me tocava, claro que eu gostava da música, mas o que me chamava a atenção eram as letras. As letras me chamavam a atenção. E naquela época eu já estava me preparando para o meio universitário, né, para a minha vida universitária, e eu comecei a ser cooptado, né, não para esse lado da universidade. Comecei a abandonar quase os estudos e me dedicar quase que totalmente à leitura, etc. E com isso eu comecei a escrever, mas de uma forma totalmente espontânea, totalmente aberta. Eu não me preocupava com nada, eu não me preocupava em fazer um poema, no caso um poema, né, com rima pobre, rica, etc. Era tudo pobre, era coração com paixão, amor com dor, e de forma toda intuitiva, né? Toda intuitiva. E um dia eu estava no meu quarto, que era uma bagunça, né? A minha mãe me brigava comigo, etc. Tinha uma folha de jornal velha no chão. Eu li Augusto Frederico Schmidt. Eu falei, que coisa interessante. Foi talvez o primeiro contato que eu tive na minha vida com um poeta, né? Eu achei um poema lindo, chamava A Moura. Por curiosidade, depois eu pesquisei na bibliografia do Schmidt e nunca achei esse poema, por incrível que pareça. Parece que alguém jogou aquela folha de papel ali, de um jornal já amarelecido, etc. E eu tive um contato, eu me apaixonei por aquele poema. Muito bem, dali, obviamente, né, a vida já começou a levar-me para outros caminhos, chegou um vestibular. Conclusão, formei-me em engenharia mecânica aqui na UCP, e uns 4 anos depois, aí eu comecei a trabalhar na Petrobras. Me tornei professor da Escola de Engenharia aqui de Petrópolis, dei aula aqui durante 35 anos, trabalhei na Petrobras durante 30, e essa questão da literatura, da poesia, etc., ficou naquele cantinho que você acabou de falar, estava engavetado, estava numa gavetinha lá, sim, lá no inconsciente, né? Sim. Muito bem, então a vida foi andando, um dia eu me aposentei. Né? Ainda no século passado. Que foi agora, né? Não foi agora, foi 1998. Muito bem, e com isso, mas eu não parei de trabalhar, a vida não nos permite essa condição, né? Bom, né? Então também eu comecei a trabalhar como consultor. Sim. E um desses trabalhos como consultor, eu comecei a trabalhar num local no centro do Rio de Janeiro, que era a Rua Santa Luzia, com Graça Aranha. Aí eu saía na hora do almoço, um dia eu vi uma placa. Aqui morou Machado de Assis e Carolina, que era na Rua Santa Luzia. Um pouquinho na Graça Aranha, aqui morou Vila Lobos. E eu comecei a trazer à tona toda aqueles meus pensamentos de 50 anos atrás.
E também quando eu ia para o meu trabalho, eu trabalhava exatamente no cruzamento da Rua Graça Aranha com Santa Luzia. Tem um prédio da aeronáutica ali, cilíndrico, enorme, do lado da Academia Brasileira de Letras. Então eu saltava do ônibus, nosso transporte Rio-Petrópolis, que eu sou metropolitano, moro aqui, e cruzava com quem? Com Manuel Bandeira, né? Numa estátua linda, né? Olavo Bilac, passava no Palácio Trianon, ali da Academia Brasileira de Letras, e subia no prédio para trabalhar, e lá em cima tinha uma visão da Academia Brasileira de Letras. Muito bem, eu ficava olhando aquilo e aquilo começou cada vez a me estimular mais, e um dia, no ônibus da Única, né? A Única, eu falei, puxa, eu podia começar novamente a escrever. E eu, dentro de um celular, dentro de um ônibus, eu comecei a fazer umas coisinhas, uns versinhos, umas trovas, etc. E fui caminhando. Catarina, você não tem ideia, quando dava um engarrafamento, eu ia à loucura de felicidade, porque parava de balançar, eu podia digitar melhor. Então o engarrafamento da Serra era fantástico, né? Porque parava tudo, eu tinha a chance de rascunhar mais algumas coisas. Muito bem, e assim, quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia, eu corria para o computador, pegava aquelas ideias que estavam no celular ou num papel e passava para o computador. Muito bem. Mostrava isso para minha esposa, que ela é a Ângela, né? Ela é da área, ela é formada em letras, ela tem pós-graduação em linguística, então ela corrigia algumas coisas, me dava umas ideias. Meu filho Pedro também, que deve estar me assistindo aí também, me dava algumas ideias, minha filha Maria Luísa, a minha mãe, aquela que me dava as broncas lá atrás, porque eu só ficava pensando em poesia, sempre me estimularam. Eu também tinha um grande amigo, que eu acho que é até conhecido teu, Paulo César Tórtora, poeta dos bons. Sim, maravilhoso. Grande amigo meu, e eu comecei a mandar uns poemas para ele sempre me estimulando, cada vez me estimulando. E eu fui, e outra coisa, dessa época, lá de trás, 50 anos atrás, eu tinha mais ou menos uns 300 poemas e letras de música, mais ou menos nessa linha aí, nesse volume. Muito bem, e eu comecei a escrever de uma forma assim, avassaladora. Eu não sabia por que eu escrevia, eu não sabia como eu começava a escrever, não sabia como terminava, mas eu terminava. E, além disso, dentre essas pessoas que eu citei, tem uma muito especial, que é a Daniela Custódio, que é uma grande amiga da nossa família, e eu sempre mostrava, como eu mostrava para os outros, mostrava para ela o que eu vinha fazendo lá. E ela sempre me estimulava, todos eles me estimulavam. Eu falo da Daniela, que a Daniela foi a pessoa que entrou no teu Facebook. Isso, me mandou um contato. Né? Porque toda vez que as pessoas falam, você tinha que editar isso, mas não, deixa aqui na gaveta, tá? Ainda não está no momento certo, aquela velha história. E ela, então, ela tomou a iniciativa de fazer um contato contigo, e é a razão até de que eu estou aqui hoje, né? Sim. Então, essa é mais ou menos a minha história. Quer dizer, eu tenho hoje, em 2 anos e meio, eu produzi mais ou menos uns 300 poemas, uns 100 aicais, e agora estou começando a trabalhar alguns contos. Eu estou com uns 6 contos, o negócio é um pouco mais difícil, né? Para mim, né? Mais longo. Para mim é mais difícil, porque é uma experiência nova, desafiadora, mas eu estou me lançando também, tentando buscar um pouco de desenvolvimento na área de contos, né? Então, a minha história, resumidamente, é essa. É uma retomada de algo que vinha no meu inconsciente há muitos, muitos anos. E agora, no outono da minha vida, se é que eu posso falar assim, eu estou me sentindo muito feliz em poder resgatar todo esse processo, mas muito feliz mesmo. Está fazendo com que eu me encontre a mim mesmo, em muitas coisas, né? Olha, a minha visão. Eu vou comentar 2 coisas que você falou. Bruno, explica os drinks para a gente ver qual o Hélio vai querer experimentar. Sim. Esse aqui é amora com alecrim. Esse aqui é abacaxi com capim e limão. Abacaxi com capim e limão. Bonito, né? Bonito. Olha, o Hélio falou uma coisa ali muito importante para mim. 2 coisas que ele me disse agora são para mim determinantes. Primeiro, é a gratidão pelo engarrafamento. Porque às vezes a gente reclama da vida, reclama das oportunidades, das dificuldades, daqueles dias cinzentos, mas tudo a gente pode transformar numa boa oportunidade, né? Claro. Que é o que o Hélio fez. Às vezes a gente não tem aquele tempo todo, e esse tempo aí do engarrafamento, eu também sou muito dessas de escrever em qualquer lugar, e que bom que a gente agora tem aparelhos, celulares que são até grandes, que a gente pode digitar ali, né? E anotar, né? E aonde a gente estiver, a gente pode produzir.
Escrever é, para mim, uma libertação. Não sei se para você também é. Quando eu escrevo, eu organizo meus pensamentos e eu também, tem hora que aquilo vem na minha cabeça, eu não sei de onde que vem aquela ideia, mas eu quero escrever. Não é assim? Exatamente. Inclusive, eu fiz um poema sobre isso, né? Eu mandei alguns até para você e tal, mas tem um que fala assim, essa coisa de escrever, né? Sim. Às vezes uma bola de amor explode na nossa cabeça, se derrama como se fosse uma lata de tinta, né? Sobre uns papéis, e as coisas vão se transformando, você não sabe até muito bem onde vai chegar. Né? O poema está aí? Vamos ler? Tem alguns sim, tá? Então, mas eu queria comentar a segunda coisa rapidamente. Sobre essa coisa de, poxa, quando a pessoa diz assim, isso está me deixando muito feliz. Que bom que a gente está ainda procurando os motivos para a gente ser feliz. E a gente tem aí um percalço, nosso país está aí nesse momento que a gente está vivendo, que a gente não pode negar que seja um momento confuso. E mesmo assim a gente se apega a alguma coisa para dizer, isso está me fazendo feliz. Eu fico feliz quando alguém diz assim, escrever me faz feliz. Né? Eu acho que assim, para mim, a vida isso resume bastante coisa. Realmente, um outro ponto que eu não mencionei aqui é que hoje eu estou trabalhando na PUC, lá na Gávea. Um ambiente universitário maravilhoso, também é estimulante e me leva também cada vez mais a ter esses caminhos que eu comentei contigo. É um ambiente maravilhoso nesse sentido, desenvolvimento intelectual. É um prêmio que eu tive em termos de hoje estar sendo pertencente à comunidade da PUC-Rio. Tá? E essa coisa da mecânica, da engenharia dos números, as pessoas às vezes acham que só o pessoal das letras que pode ser poeta. Não tem isso não, gente? Todo mundo pode ser, né? Não tem dúvida. Diz aí. Posso ler? Uhum. Um poema aqui. Andar para trás. A vida anda cheia de vazios e quase transbordando de tão oca que está. Uma correria só sem saber para onde vai. Quem sabe chegar mais cedo a lugar nenhum. Alguns andam para trás, parece estranho. Mas se as coisas não estão indo bem para frente, talvez já seja bem sensato fazer assim. Tem lógica. Quem sabe as coisas assim não melhoram. Andar para trás, às vezes, tem suas vantagens. Dá para visitar os erros, as falhas e as injustiças. É só ir pisando devagarinho nas pegadas feitas e, com todo cuidado, refazer o que foi feito. De repente dá certo e a vida fica mais vazia de cheios vazios. E essas figuras poéticas, né? Como é que você acha que funciona a sua mente de poeta? Porque acha bola de tinta, como é que essas né? Porque são figuras que vão aparecendo, né? Explodem, né? Por exemplo, esse que eu falo, essa coisa de escrever, que esse poema nem está aqui. Existem várias condições. Por exemplo, eu gosto muito da figura de autores que... Uma coisa, nós temos que ler muito, né? A leitura é toda a referência. Hoje que né, você quer escrever, você tem que ter todo... Leia. Então é a figura de grandes autores saltando de instantes sobre você, sobre o teu trabalho, tá? Eles te impregnam, né? Te contribuem enormemente. Eu tenho um autor que eu tenho um apreço enorme por ele, que é o Charles Bukowski. Tá? Eu também maravilhoso, tenho. É um dos últimos malditos da... Eu tenho, né? também. Eu tenho ele em uma alta conta da geração Beats, né? Ele é maravilhoso. Ele tem uma frase que eu acho que resume muito bem, eu acho que todo escritor deve ter. Olha, se você... escreve e está fazendo igual a muitos, não faça, porque você está perdendo tempo e cansando o leitor. Então, se você se propõe a escrever, faça algo diferente. São a visão, o pensamento do Bukowski, que eu acho fantástico. Né? Escreva diferente, faça diferente, não faça o que todo mundo faz. Você vai estar perdendo o seu tempo e vai estar cansando o leitor. Eu acho isso fantástico. Você tem... Então, na hora que você começa, no meu caso, começa esse processo todo, eu não sei exatamente onde isso vai acabar. A gente começa. Então, chega um ponto, mas aí chega a conclusão que aquilo está muito igual ao que existe muito. Então, eu tenho uma metodologia de trabalho, eu sou engenheiro, né? Tem que ter metodologia. Eu tenho, por exemplo, canteiro de obras. Tem uma pastinha no meu computador que chama Canteiro de Obras. Então, todas as ideias que eu vou tendo, todos os poemas que ficam inacabados, eu coloco na pastinha Canteiro de Obras.
Eu tenho uma outra pasta que eu chamo de estacionamento. São aqueles poemas, como todos os poetas falam, você só disse melhor que ninguém, você não considera ainda bem o teu filho pronto, né? Então você deixa ele estacionado lá. Uma outra hora você vai fazer uma revisitação a ele, vai transformá-lo, vai modificá-lo, e ele vai sair do estacionamento e vai entrar em curso, né? Então, esse processo todo, a gente não sabe quando acaba. Ele não sei quando começa, não sabemos quando acaba. Eu queria comentar, né, aproveitando aí que o nosso telespectador de hoje está escutando falar sobre literatura, que eu falo um pouco sobre isso. Nunca, na verdade, 9 anos de programa, eu não sei se eu já falei isso com os meus telespectadores aí. Mas esse processo de escrever, vou dizer a minha opinião pessoal de autora e de editora, na verdade, a gente está numa transformação muito grande das artes e os modelos não precisam ser sempre os mesmos modelos. A gente não precisa estar dizendo que as normas são aquelas, mas considere sim seu trabalho autoral aí. Isso vale para música, vale para qualquer tipo de trabalho. Ele pode ser sempre uma obra inacabada, porque você sempre pode lapidar aquelas palavras, lapidar o que você já fez. A gente hoje, né, que bom que a gente escreve no computador e a gente bota o delete e bota uma letra nova, troca aquela palavra, a gente publica o texto no Facebook, publica no Instagram e pode voltar lá e pode corrigir e pode mudar aquela ideia, pode tirar aquela palavra repetida. Na época da datilografia era mais complicado, né, porque ficava aquele borrão, mas hoje a gente tem essa liberdade. E não tenha pressa de concluir esse trabalho, porque ele é artístico. Então o poema ele pode estar ali e daqui a um ano a gente mexe e fala assim, não, eu acho que isso aqui está sobrando, isso aqui está faltando. E é assim que eu vou trabalhando quando eu escrevo, porque eu não tenho que ter pressa de sair com aquilo. Quando a gente vai publicar um livro, sim, a gente tem que ter uma responsabilidade maior para escolher, né? E aí sim, e nem tudo que a gente publica é o que vai para o livro, nem tudo que a gente escreve a gente vai escolher para ir para o livro, né? Mas a gente tem que ter liberdade de expressão, senão a gente fica muito ali no quadradinho, né? E acaba não se permitindo expressar, ou tendo pressa e não concluindo o nosso raciocínio, né? Perfeito, eu acho que você resumiu, sintetizou exatamente o meu pensamento, né, em termos de desenvolvimento poético, né, em termos das poesias que eu faço. E a coisa de ler é muito importante, isso que o Hélio falou, quem não lê não escreve bem, a gente precisa ler. Tudo na vida a gente precisa aprender, tem sempre alguém que sabe mais do que a gente, que já praticou mais do que a gente, porque não adianta eu pegar só para escrever. Para eu escrever eu tenho que ter vocabulário, eu tenho que ter ideias, eu tenho que ter inspiração, eu tenho que ter referências. Eu não tenho que escrever igual a ninguém. Mas a gente tem que ter uma mente, né, culta para poder colocar nossas ideias e elas não ficarem num lugar comum, né? Exatamente, né? Na maturidade da nossa literatura. Claro, claro, né? Queria dizer que o Bruno, nosso bartender, ele depois de tanto conviver com escritores agora, nesses últimos tempos, nos últimos anos, ele voltou a escrever, né? Voltei. Fala aí, Bruno, Voltei. Como é que você está? Ele está até no nosso grupo, Compraria da Poesia Informal. Para mim está sendo assim, eu saio da minha zona de conforto totalmente. Eu pensei, por que eu parei de escrever? Se eu parei, eu não me lembro de onde eu parei de escrever. Por que eu parei de escrever? Aí eu me inspirei com a Catarina lançando um livro, acompanhando ela, pô, por que não, entendeu? Aí eu voltei a escrever, fiz algumas crônicas, alguns textos, poesias, e muitos textos eu escrevo no caderno para depois passar para a internet. Quando eu escrevo no caderno, quando eu passar para a internet já tenho outra ideia, então já reformulo ela, então para mim já é outro tipo de pensamento. E tem muitas poesias e textos que eu tenho no meu caderno que estão incompletos, que daqui a um mês, daqui a um ano eu vou completar ele, entendeu? Então eu deixo quieto, então eu tenho que ter paciência. Sempre que eu tentei forçar escrever uma poesia, forçar, fazer um texto, eu sempre ficava o dia inteiro, acabava me estressando e não saía nada. Aí a gente escrevia um texto, pelo menos no início, pelo menos uma palavra-chave. Aí, depois do acontecimento, ou de uma leitura, de uma vivência, eu consigo completar aquele texto. Então está sendo bem recíproco para mim, está sendo, assim, eu tô gostando muito de fazer isso. É muito bom escrever. Eu vou querer, a gente vai terminar daqui a pouquinho. Queria que você lesse mais um poema. Ok, vou ler mais um. As tomélias e as flautas venusianas. Nada se acaba, pois as coisas desse mundo podem estar somente se transformando. Observe as tomélias, principalmente no outono. Delas caem folhas que irão florescer. Tomélias não existem, folhas não florescem. Observe também um estudioso músico que não sabe tocar um instrumento,
como, por exemplo, uma flauta venusiana, ou que não entenda de acordes em rabiata. Flautas venusianas não existem, assim como os acordes em rabiata. Agora, se você gosta de perfume das tomélias, da leveza das folhas ao florescer, do som mágico das flautas venusianas, tocadas em acordes em rabiata, não se preocupe. Você poderá estar somente começando como um péssimo e excêntrico botânico ou um músico que não conhece música, sem entender, claro, desse ilógico mundo. Não tenha certeza, mas tenha certeza, poderá estar nascendo aí um poeta que colhe tomélias nascidas de folhas caídas ao som de flautas venusianas em acordes em rabiata. Isso aí. Qual é a sensação, assim, para a gente terminar? Qual é a sensação de completar um poema? É um prazer, assim, poxa, aquela ideia que veio e a gente conseguiu escrever ela inteira? Eu acho maravilhoso, é uma coisa fantástica, é uma realização. É um filho que nasce. A ideia é a sensação que tem de leveza. É aqui o poeta, que é a última estrofe aqui, né? É a certeza de estar nascendo um poeta que colhe tomélias nascidas de folhas caídas ao som de flautas venusianas em acordes em rabiata. É isso que eu sinto. Por isso é que eu escrevi essa estrofe. Isso aí. Então, o livro está a caminho, né? Está a caminho. Estou fazendo uma seleção. Eu já tenho selecionado uns 130 e poucos poemas, mas ainda vou tirar alguns do canteiro de obras, trazer para trânsito, dar uma arrumadinha. Né? Vou olhar todo esse. Depois nós vamos conversar para transformar isso num livro, que é o meu sonho. Né? Olha só, isso que beleza. Hoje eu precisava ouvir bastante essas palavras: sonho e felicidade. É muito bom isso, né? Agora, Hélio, eu vou me despedir de você, vou te deixar ler mais um para a gente terminar, que eu vou receber o Gabriel agora, para falar de fotografia. Olha, pequenininho. Mas pega o microfone, senão não tem como... Uma coisa importante, dentro desse conjunto todo que nós estamos conversando aqui, eu busquei participar de alguns concursos literários. Para surpresa minha, eu mandei um poema, eu participei dos 6 concursos literários. Eu ganhei um concurso, agora recentemente, que teve participantes de Portugal, Espanha, Angola, Moçambique e Japão. Nossa! Eu, dentro da minha faixa, né, minha categoria, que é sênior, eu fiquei em 3º lugar. Foi uma recompensa, eu nunca podia esperar isso. Que beleza. Nunca. Eu mandei assim, desencargo de consciência. Cheguei na internet, já tinha um concurso, mandei. Nunca podia esperar que eu pudesse ser premiado com um concurso. Aí tem uma antologia, aquele velho ritual, né? Tem tudo direitinho, tem antologia, Maravilha. tem um certificado. Então eu me senti extremamente recompensado com isso, tá? Isso aí. Para terminar, então, Hélio Guedes declamando seu último poema, o restante a gente vai ter que acompanhar no próximo livro. Tá certo. Vou ler um poema aqui. Esse aqui é mais dentro da linha de Garcia Lorca, que é eu sou fã incondicional dele, é uma referência a Garcia Lorca. O pássaro de palha. Mas o pássaro de palha que vive em meu peito foge, espalhando-se por sua mão espalmada. Lá na noite derramada, acolhe e espere por ele. Noite clara, orvalhada, quente e remanceada. Feche lentamente a mão, abra com todo cuidado, deixe-o libertar seu canto, enlace-o, afague sua palha. Lá ele adormece e nasce do sono das rubras maçãs, tornando-se fogo aninhado, seduzido, vivo, inflamado. Muito bem. Hélio, boa sorte aí na sua trajetória poética. Muito obrigado. Posso dizer que eu ando muito bem acompanhada pela poesia. Eu desejo para você bastante sucesso. E a gente se vê daqui a pouco para falar desse livro. E para você ir contatos do seu livro para os nossos telespectadores. Tá certo? Tá. Vou pedir um pequeno intervalo Muito obrigado. E receber nosso próximo convidado. Está tudo pronto para a campanha do Outubro Rosa 2019 da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. No dia 1º de outubro, a partir das 19 horas, teremos o jantar de abertura com a atração A Voz do Brasil, com Melissa Maluli. Adquira já seu convite. Outubro Rosa APPO 2019. A prevenção está em suas mãos.
imaginou ter uma filmagem ou foto aérea com drone? Esse recurso inovador permite a geração de imagens profissionais em alta resolução com baixo custo de produção. Venha conhecer o trabalho da Serra Drone Petrópolis. Trabalhamos com todo tipo de fotografia e filmagem aérea, imagens e vídeos para marketing digital, inspeções de telhados, galpões e fábricas, eventos, casamentos, dentre inúmeras possibilidades. Ligue para 99814-3823. E voltando aqui no nosso Bem Cultural, agora eu vou conversar com o fotógrafo Gabriel Ribeiro, que tem uma exposição que mistura aí alguns assuntos bastante importantes com a fotografia. Bem-vindo, Gabriel. Boa noite. Agradecer o convite, né, de estar aqui participando desse programa e estar falando um pouco desse trabalho que é muito importante. O trabalho, basicamente, ele visa valorizar o professor ou a professora que estimula o pensamento reflexivo em sala de aula, que está sendo tão marginalizado por uma corrente, né, que está predominando aqui no Brasil, e que o livro, né, como importante ferramenta para uma transformação social, para um desenvolvimento intelectual do aluno, ali, da criança, entendeu? Independente da idade, o livro é uma ferramenta sempre importante para fazer a gente pensar, né, escrever, virar poeta, enfim, independente da área que for atuar, a leitura é sempre importante, porque faz a gente sair do padrão, né? Porque só seguir o padrão é complicado, aí fica muito automático, robotizado. Eu vou voltar aqui, porque como a gente tem meia hora, aqui dá pra gente dar uma relaxada, né? E conversar. Primeiro, o Bruno vai servir para o Gabriel um drink sem álcool, que ele não bebe álcool. Ficou até bonito. Ficou bonito, né? Mas de amora natural. Amora com abacaxi. Fiquei com inveja dessa feira aí que o Bruno fez, que ele comprou amora, que ainda não achei, não. Gabriel, conta um pouquinho da sua história primeiro. Você é petropolitano? Não. Eu nasci em São Paulo, mas fui para o Rio com 7 meses. Então me considero carioca. Estou morando em Itaipava há 3 anos. 10? Né? Não, 3 anos. 3 anos. Moro com a minha esposa, com meu filho. E lá no Rio eu já fotografava, né? Eu fotografava muito evento de música eletrônica e tal. E aprendia bastante, né, nesses ambientes, assim, porque você lida com pessoas ali, com personalidades mais fortes, mais autênticas, e fotografia, ela é bem íntima, né? Você tem que saber interagir com a pessoa que está sendo fotografada, né? Então, a minha trajetória na fotografia lá no Rio, basicamente, foi fotografando esses tipos de evento. Fotografava algumas outras coisas que pintava, né? Porque dinheiro é sempre bom. Sim. Mas foi aqui em Itaipava que eu, né, fui aplicando aquilo que me move na fotografia, que é o trabalho mais crítico, mais autoral, mais conceitual, né? Que demanda pesquisa, estudo. Né? Isso que o Gabriel, a gente vai mostrar essas fotos daqui a pouco aí, não, por enquanto não, mas o Gabriel está indo por uma linha que eu acredito muito, mesmo que seja dolorosa, porque é quando a gente faz a opção de que a nossa profissão, ela deixa um legado realmente do que a gente acredita para o mundo. Então ele está trazendo uma temática que eu tenho falado dela o tempo inteiro também, porque eu sou professora, né? Sou pedagoga, trabalhei a vida inteira na educação e sei a transformação que eu fiz na vida dos meus alunos. Eu tenho contato com muitos alunos, quero mandar um beijo para todos eles, espalhados pelo mundo, alunos de escola pública que voaram alto, que estão aí por conta de terem professores que acreditavam na educação como eu sempre acreditei. E assim como sou escritora, né, a autora dos livros, né, tenho 8 publicados, eu vejo e eu digo assim, eu já fui das 2 profissões mais pobres, né, porque cultura e educação nesse país não dá dinheiro. Com certeza. Mas também sou agora das 2 mais marginalizadas, porque parece que a gente está cometendo um crime de fazer um evento cultural e de defender as oportunidades culturais
e de defender a educação, de achar que a gente tem que colocar a garotada, a galera para pensar, E eu só vejo, né, eu tenho tantos amigos professores, lutadores, que deixam suas famílias, que bancam com o seu dinheiro os projetos, né, que o aluno não pode, mas o professor compra, e mesmo assim ele é marginalizado. Então, quer dizer, a gente fez esse contato essa semana e eu falei, Gabriel, vem, porque a gente precisa falar mesmo dessas pessoas que fazem a diferença no mundo e que elas precisam ler, né? Que a gente tem aí esse acervo, né? Quando a gente tem uma Bienal do Livro, que as pessoas já começam virou um evento polêmico, quer dizer, um evento que está aí para disseminar cultura, e o livro ser marginalizado é um problema, 40 né? anos de evento nunca teve, né? Nunca. Esse episódio que é extremamente, né, infeliz bizarro. demais. Não, é exatamente isso. E a relação que eu tenho com o livro também é super importante, né? Porque o livro transformou também a minha forma de ver o mundo, né? Sim. Eu fui criado também numa lógica aburguesada, né? Que eu sou de classe média, sempre estudei em colégio particular, minha visão de mundo era ser publicitário para ganhar dinheiro, etc. Mas dentro da faculdade de publicidade eu comecei a ter contato com alguns filósofos. E filósofos que, né, fazem a gente pensar. Eu falei, pô, o que eu estou fazendo aqui? Eu não acredito nisso. Então, aí saí fora. E aí foi um início de um caminho que é um pouco mais complicado, se tratando de Brasil, né? Porque no Brasil, quando você não é consagrado, você está buscando seu espaço, você não é tão valorizado. E um amigo meu falou assim, ó, você tem das duas uma. Ou você vira cientista político, ou você vai ser artista, vai trabalhar com alguma arte e tal. E no caso, como ele fazia fotografia, ele me colocou na fotografia, né? Começou a me estimular a mexer no equipamento que eu não sabia, começou a me dar uma porção de livro para ler, começou a me estimular para ver filme. Eu tive assim um período assim de 2013 indo em muita exposição, vendo muito cinema. E isso foi me ajudando a me formar como fotógrafo. Um fotógrafo que acredita na crítica, no trabalho conceitual, que quer fazer uma exposição para poder fazer o espectador pensar, refletir, não fazer uma foto meramente estética. Uhum. A estética, para mim, ela é extremamente secundária. O que vale é o que está por detrás daquela história, daquela foto. E, diante desse contexto que a gente está vivendo, eu resolvi fazer esse trabalho que valorizam, né, o professor ali que está sendo marginalizado, né? Só que eu não quis mostrar a precariedade que o professor está passando no Brasil. Sim. Porque, citando um fotógrafo que é a minha referência, o João Roberto Rippe, que ele fotografa a família quilombola, a família tradicional pelo Brasil afora, e que ele diz que a gente tem que mostrar beleza. Dentro daquela precariedade, a gente tem que mostrar beleza. E uma das intenções é mostrar a beleza do docente ali, de estar indicando o livro dele, né? Por que a gente tem que fugir de... Agora conta para mim, a gente vai mostrar as fotos. Esses professores, essas pessoas ligadas à educação que você fotografou, são todas petropolitanas? Olha, não vou lembrar, tem gente que é Paraíba do Sul. Não, mas você fez esse trabalho aqui? Os professores todos trabalham aqui, não, e alguns trabalham no Rio. Não, mas você fez essas fotos em Petrópolis? Não todos. Tem fotos que são, a maioria são daqui, e a maioria eu fotografei na Ilha do Governador, num seminário da educação que eu fui convidado pela Rose do CEP. Sim, e aí e os livros também... O livro eu deixei eles super à vontade para eles... Cada um escolher um. Escolher, tem romance... Eu queria saber isso, se era uma tem montagem. Livro, tem de filósofo, tem de ciências políticas. Podemos mostrar? Luciano, podemos mostrar as fotos? Aí você pode ir comentando. Vai ser rápido, porque eles passam rápido, mas... Essa é do Graciliano Ramos, né? A Desina, trabalha no Celina. Ela fala desse livro, né? Vidas Secas, como uma resistência também, né? Sim. Da gente estar sempre olhando a vida como um fluxo de um rio que está, por mais que esteja difícil, a gente tem que estar sempre olhando para frente, buscando esperança, né? Porque vida é isso, né? Vida é esperança, é ter otimismo. Isso aí. Próximo. Esse aí é ideologia alemã. Fala da importância, né, que o Karl Marx teve para poder olhar a ideologia como uma coisa positiva, não marginal, porque
tudo que a gente vê na vida, a gente vê de acordo com o nosso ponto de vista, entendeu? E ali o Karl Marx destrinchou, né, essa questão ideológica como questão de poder, né? Tudo na vida tem sua ideologia, né? Eu não li o livro, foi o relato que o professor me passou. Muitos dos livros aí vou anotar na minha referência para ler com certeza, agora, né? Entendeu? Esse aí também é O Negro no Brasil, né? Que fala da decolonização desse projeto colonizador que vem aterrorizando o Brasil desde o seu descobrimento, né? Aí a Fernanda também é professora no Colégio Municipal, lá em Itaipava. Muito legal. Walter Benjamin, já vi algumas coisas dele. Nesse livro fala basicamente da reprodutibilidade técnica, né? Dessa nova era da arte, que hoje você faz uma obra e pode reproduzir 100 mil vezes, né? Dá uma banalizada, né? A crítica dele é em cima... A defesa dele é essa. Dessa, né? Fala de artes, política também, né? Pedagogia da luta. Esse é o professor Luciano, também dá aula no ensino particular aqui em Petrópolis, né? Essa é a Rafane, também uma professora bem querida aqui em Petrópolis. Esse livro Brasil Nunca Mais é um livro que fala sobre política, entendeu? Como a importância de se engajar na luta, entendeu? Fala sobre a época da ditadura, que foi uma era bem repressora, né? Com muito autoritarismo aqui no Brasil, que naquela época já estavam marginalizando esse objeto livre, né? E fala nessa linha, né? Esse livro é Sem Tesão Não Há Solução. Essa é a professora Rayane. Ela lecionou lá no Rio, mas está morando aqui em Itaipava agora. E esse livro, o tesão, o autor fala, né, o Roberto Freire, tesão como uma força que move a gente, né? Que a gente tem que fazer as coisas com paixão. Com paixão, com tesão, entendeu? Que aquilo é o que me deixa, move, né? É a professora Rose, né, História das Lutas dos Trabalhadores no Brasil, que fala da importância da classe trabalhadora se engajar mesmo na luta política, social. O trabalhador ele tem que sair, sim, do chão da fábrica, entendeu? Não é tornar a narrativa dos trabalhadores como hegemônica. Não é isso que os trabalhadores estão querendo. Eles estão querendo mais direitos, entendeu? Porque eles também produzem o capital do patrão. Não é o patrão dá trabalho. Espera aí, não. O trabalhador promove seu capital, dá o lucro do patrão. Então, cada um tem seu papel. Fala do engajamento do trabalhador, entendeu? Foi? E essa é a Vivian, né, professora aqui de História também na cidade de Petrópolis. E esses fundos? Você fez um fundo para cada um? São 3 camadas, então? Não, são 2 camadas. O rosto do professor... Ela tá no fundo, e o fundo do livro, entendeu? Por que eu quis... Não, eu digo que ela tem um papel de parede. Não, então, né? Aquele fundo de trás é junto com o do livro. Eu colocava o livro no chão, eu via a textura na hora, falei, vou colocar o livro aqui em cima para ver como que vai ficar. Por que eu quis fazer isso? Porque cada professor tem sua circunstância, entendeu? Sim. Tem sua natureza, tem sua percepção de mundo. Então, ali é um ambiente que está cercando ela naquele momento, entendeu? E aí o Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, muito criticado. Muito, e criticado às vezes por quem nunca leu, né? Porque o Paulo Freire, ele acreditava na educação como emancipadora, né? O aluno ali ter autonomia nos seus afazeres do dia a dia, nos seus afazeres com a sociedade que te cerca. Né? Eu fiz pedagogia com o livro do Paulo Freire, né? Todos nós estamos nesses livros do Paulo Freire, e quando a gente é tão criticado desse jeito, eu fico pensando que parece que a nossa vida ela não teve sentido algum, né? Porque se as pessoas criticam a nossa carreira inteira, né? Porque parece que a gente está bem estalhado, não sabe nada, né? Eu acho assim muito triste que algumas pessoas concordem com isso, né? É uma distorção, né? Do que o Paulo Freire produziu. Uma pessoa
muito conhecida, né? Mundialmente. Mundialmente, e foi referência para muita gente. Uhum. Foi para a nossa universidade, né? A gente recebeu aqui o Hélio agora há pouco. Ele também foi professor da UCP e eu estudei na UCP. Quer dizer, a gente estudou ali com os livros do Paulo Freire. Fica parecendo que a nossa carreira inteira dedicada a gente não teve referência. Por isso que eu acho muito importante esse trabalho que você quer expor, né? Para as pessoas refletirem. Para fazer o sobre espectador ali que estiver vendo a foto, primeiro ele vê o livro que o professor está dando em sala de aula, está né, estimulando, está sugerindo como leitura, entendeu? O Paulo Freire estimulava isso, que o aluno pudesse ter autonomia também, né, naquela coprodução, naquela correlação ali entre professor e aluno, entendeu? Colocar o professor como aprendiz também nesse processo educacional, né? Eu acho assim que tem que ser, essa crítica ela é boa, porque as pessoas que estão fazendo críticas à escola, à universidade, ao professor, elas falam como se isso fosse um objeto relativo, mas não, são rostos. Você está mostrando rostos, são pessoas. Sim. Quando alguém fala assim, mas os professores, e fazem uma ofensa, mas as escolas não têm mais isso, mas as universidades, todos nós que somos dessa área somos ofendidos. Fala no abstrato, né? E as pessoas não estão incomodadas com isso porque eu estou muito incomodada. Não, me incomoda tanto, me incomoda muito, porque a gente só vê professor, né? Por exemplo, a mídia hegemônica, ela tem uma narrativa de que coloca o professor como o marginal mesmo. Parece que o professor está pedindo favor, ele tá querendo condições de trabalho, né, mais adequadas, e a mídia coloca o professor assim a greve. Ele foi fazer os grevistas pararam as aulas. Calma aí, ele está reivindicando aquilo que lhe é direito, entendeu? E o engajamento em sala de aula é um engajamento legítimo. Se for ver nas universidades do mundo aí mais renomadas, tem a liberdade de narrativa, de pensamento. E aqui no Brasil tem uma corrente querendo acabar com isso, mas não vai acabar, não. Enquanto tiver cabeças pensantes, não vai acabar. Estamos na luta aí, com certeza. usando nossos veículos. Não agradamos a todos, mas também não pretendemos agradar, né? A gente pretende que as pessoas ao nosso entorno tenham influências positivas, pelo menos para pensar. Porque eu falo, você não precisa concordar comigo, mas tem a obrigação de pensar comigo, né? E aí tomar suas decisões. Gabriel, onde as pessoas podem conhecer teu trabalho? Tem rede social? Como é que é? Por enquanto esse trabalho eu não... Outros também, eu não se você publiquei, quiser né? falar. Não. Eu estou para fazer uma parceria com o pessoal do CEP aqui de Petrópolis, com a Rose. Um beijo para a Rose. Isso. Rose do CEP. A gente vai... semana que vem está divulgando o local, a data, entendeu? E estou aberto aí a outras parcerias, entendeu? Onde puder ser exposto e tal, né? Mesmo bom para ambas as partes. Mesmo para fazer uma roda de conversa sobre isso, como a gente acabou de fazer aqui, seria legal também estar envolvido os adolescentes, sim, né? Sim, eu não vou, por enquanto, eu só vou divulgar na minha página. Eu já fiz 20 fotos, né? Tem muito professor para fotografar ainda, né? Que eu já mostrei, já expliquei como funciona o trabalho. E, né, deixar aqui também um agradecimento para os professores, né? Que estão participando, estão me ajudando bastante. Eu estou aprendendo demais com o relato dos professores, né? Cada professor, eu bati um papo, fiz uma espécie de uma entrevista, né? Porque quando for rolar a exposição, quero fazer uma legenda, né? Contando o nome, dando, né, nome a esses professores. Quem são esses professores que estão brigando por uma educação mais libertária nesse país, né? Que desde 1500 vem... o que eu... Daqui a pouco ninguém mais quer ser professora. Eu quero ver como é que vai ser o mundo, né? Porque essa desesperança pode atingir aí a humanidade. Acaba desestimulando, né? Porque agora vem a repressão também física, né? Vem a coação, né? Já tem um achatamento do salário, né? Já tem essa desvalorização salarial. E ainda tem... a gente está perdendo aquela coisa tão bonita que era ser professor, né? Todo mundo admirava o professor. O professor era, né, uma pessoa valorizada dentro da comunidade, da família, né? As famílias, eu me lembro aí que eu fui professora, né, de criança e tal, uma época boa. Você chamava de mestre, né? Não, nem me chamava de mestre, mas assim, eu também não me chamava de tio, a tia Cat, cada um dependendo do tamanho, carinho, né? Sempre com carinho. Mas assim, as famílias ligavam pra gente, que antigamente não tinha celular, né?
Então a gente tinha que telefonar, eu recebi muitos telefonemas dos pais, eu expliquei muito o dever por telefone, quer dizer, permissões que a gente dava por amor. E aí como é que a gente vai agora criminalizar, né? Mas e as suas outras fotos? Você ainda trabalha nesse ramo? Então, você quer divulgar? Eu faço fotografia também de evento, faço fotografia Quer de divulgar família. seus contatos? Meu telefone é DDD 24 99 99 57 367. Tá, e tem rede social? Alguém? Algum Tem o lugar que você Instagram, publica? barba underline fotografia, que ali eu publico mais fotos experimentais, underline fotografia. Né? Mas o que eu mais quero me dedicar cada vez mais é nessa fotografia mais autoral, entendeu? Estou buscando espaços aí para poder publicar. E esse trabalho é um trabalho que eu quero estar sempre fazendo, entendeu? Não pretendo parar. Cada hora um tema diferente. Não, nesse corpus docente, eu quero chegar, sei lá, 50, 60 fotos, porque eu não vou querer parar nunca, entendeu? De fazer esse trabalho, porque estou aprendendo muito com os professores, né, cara? Uma coisa não é só ir lá fotografar, é conhecer uma história de vida, né? Muito interessante. Todos eles têm uma história bonita, de relação com o aluno ali, que é um aluno, de repente, um pouco mais bagunceiro, né? E que, o que está por detrás daquele comportamento do aluno? Às vezes é um pai que bate nele, uma mãe que não ausente, e o professor tem que ir ali fazer o papel de pai, né, de um responsável. Psicólogo, de tudo, né? Entendeu? Olha, a gente nem se falou sobre isso hoje, mas eu conheci o Bruno, que é o nosso bartender, num curso de fotografia do Senac. Nós fizemos 2 cursos, ele, meu filho Eric, que é o fotógrafo aqui do nosso programa. Nós fizemos um curso básico, depois um avançado juntos e ficamos amigos, e agora ele está aí. Mas ele é fotógrafo. O que você está achando dessa ideia toda? O que você achou aí? Eu bati quando eu cheguei aqui, fiquei uma meia hora batendo papo com ele no camarim. O que você achou aí desse trabalho? Você que é fotógrafo, mais de produto, o Bruno gosta de fotografar mais produto, Sim, né? Eu mostrei um pouco do meu trabalho para ele. Acho que assim, um trabalho autoral, nem o seu Eli falou. As pessoas têm que pensar fora da caixa, não é fazer o que todo mundo já faz. E você pegou um foco, quero fazer isso, você tem porquê daquilo, então é isso que você quer, então você seguiu um trabalho. Eu não é fotografia, eu gosto de fotografia artística, do balé que eu ajudo a Casa da Educação, acho sensacional, foi uma experiência nova. E fotografia gastronômica e de produtos, assim, eu faço a minha iluminação, eu crio a minha iluminação, então eu crio meu cenário. Então eu crio o drink, eu tiro a foto desde o drink, eu crio o drink do zero até a fotografia. Então, para mim, é uma arte aquilo ali. Então, é uma liberdade, né, que você tem para criar. Eu poder criar o meu próprio drink, meus próprios condimentos e criar o meu cenário e fazer a foto, entendeu? Então, para mim, é sensacional. A autoria precisa pensar fora da caixa, não fazer o que todo mundo faz. Tem que fazer o que você quer, entendeu? Pensar fora da caixa, que ninguém faz, você tem que fazer. É um trabalho é um caminho mais árduo, né? Sim, é um caminho mais árduo. É muito difícil. Não vou falar que é fácil. Vai chamar atenção, mas é o que também faz a gente feliz, né? Faz a gente ficar mais. Eu me sinto muito bem, assim. Como se diz? Mais sereno, mais feliz com a gente mesmo, entendeu? É gratificante demais. Não, e isso aí que o Gabriel sentiu deve ter sido, porque eu não sei como é que ele teve essa ideia. Mas de foi fazer diante essa desse contexto todo, né? Mas fazer essa sobreposição, que você podia ter feito do livro, ter feito do professor, mas de juntar isso numa fotografia no rosto, né? Eu converso muito com a minha esposa, né, sobre meus processos de criação, mandar um beijo para ela, para a Flávia, que tudo que eu penso, tudo que eu estou matutando, eu converso com ela, né? Ela é minha principal companheira ali de ouvido, né? Não vou procurar nenhum curador, nenhum artista, vou procurar ela que me conhece, né, como melhor do que todo mundo. Então ela também está sempre me ajudando nos tipos de fotos e tal. Estou sempre conversando com ela, entendeu? E é uma pegada mais contemporânea também, né, sobre exposição. Estou gostando muito de fazer esse trabalho assim. Olha, já me falaram aqui que o programa está acabando, então já vou obedecer aqui a TVI. Eu espero que o Gabriel tenha sucesso e que daqui a pouco a gente divulgue a data e o local da exposição, porque ela vai ser física, né? A gente está mostrando aqui em primeira mão na TV, mas ela vai ser uma exposição para ser visitada, e aí eu acho que todo mundo deveria ir, e principalmente pegar essas referências desses livros, porque conhecimento, né, nunca ocupa espaço. Sim. O que ocupa espaço é a ignorância, né? Que ocupa muito espaço. E a gente tem que estar se libertando disso, né?
Com certeza. Parabéns, Gabriel. Obrigada por ter vindo. Obrigado. E eu espero vocês todos aí na Flise. A gente tem então um evento a partir de amanhã, repetindo os 4 espaços, no Museu Imperial, na Casa da Educação Visconde de Mauá, na Casa Cláudio de Souza, e no sábado estaremos lá na Cervejaria Boêmia. Um beijo para vocês e até o próximo programa.